Uma pessoa chegou para mim e disse assim, né? Irmão Wellington, rapaz, vá para a igreja. Suas filhas precisam estar na igreja. Elas têm que estar ali envolvendo-se na igreja. Elas têm que aprender de Deus na igreja. Eu disse, essa pessoa que me deu essa orientação é porque não me vê na igreja, entendeu? Aí ela acha que eu preciso ir buscar a Deus na igreja e minhas filhas precisam encontrar Deus também na igreja. Essa pessoa é uma pessoa religiosa, é religiosa ela. Essa pessoa, ela vive a sua vida, o seu viver dentro da igreja, para a igreja. Igreja é instituição na vida religiosa. Eu respeito o entendimento, a opinião dela. Agora, eu vou discordar porque eu vou pregar a verdade, irmão. Eu discordo com alguém porque eu prego a verdade. Quando eu vou pregar a verdade, aí eu vou discordar e aborrecer o entendimento daquela pessoa. Não porque eu acho assim, eu creio assim, é o meu jeito de crer. Não. Eu trabalho dentro dos princípios e valores do Evangelho. Então essa pessoa, ela veio para mim, me aconselhando, e o conselho dela é bom. O conselho não é ruim, não. O conselho que essa pessoa me deu não é ruim, é bom. Porque o ambiente religioso, igreja ou qualquer religião, é um ambiente bom, um ambiente saudável, um ambiente de bons costumes, comportamento. Não estou dizendo que isso não presta, é bom. Agora, meu amigo, em relação a Deus, para o conhecimento e a vida com Deus, não me mande ir para nenhuma religião, não, nem criar minhas filhas dentro de religião, não. Porque isso, nesse sentido, é uma maldição, irmão. E eu vou te dizer por quê. Se eu quiser as minhas filhas vivendo ter um comportamento bom, eu vou colocar elas na igreja, sim. Porque na igreja ela vai aprender a não beber, não fumar, não matar, não roubar. Na igreja ela vai aprender a ser boazinha, praticar obra de caridade, viver tarefa religiosa. Isso é bom, irmão. Isso é bom na vida social. Isso é bom, não estou dizendo que é ruim, não. O cara na igreja, ele já não vai mais estar bebendo, não vai mais estar em ambiente que antes vivia, né, que poderia trazer uma confusão, um problema. Na igreja ele vai estar num ambiente mais reservado, um ambiente mais privado de problema. A igreja, irmão, o local, o ambiente social religioso é bom. Não estou dizendo que é ruim, não. Agora, em relação à minha vida com Deus, quem disse que tem que ser dentro de uma igreja? Quem disse que eu tenho que criar minhas filhas em igreja? Aonde Deus me orienta isso? É isso que eu trabalho para levar para as pessoas o entendimento. Em relação a Deus, irmãos, escute isso que eu vou lhe dizer, por favor, e entenda. Em relação a Deus, o pior ambiente a se estar, como se fosse para estar nele, é a igreja, é religião. E eu vou dizer por quê. Porque dentro desses ambientes, você vai ter a sua mente cauterizada, você vai apostatar da fé, ser desviado do conhecimento da verdade, e você vai viver alienado, escravizado, subjugado sobre a regra, as normas do legalismo religioso. Está entendendo isso? Que é onde o diabo trabalha, para tirar o conhecimento do povo da verdade, para que não conheçam a verdade e para que não sejam salvos. O diabo trabalha a mentira de vida de igreja para que as pessoas creiam nessa mentira, achando que vão ser salvos dentro dessas igrejas, por meio da vida de igreja, e aí se percam da salvação por não ouvir a verdade. Esse é o trabalho do diabo, irmão. Eu entendi o irmão quando me aconselhou a levar minhas meninas para a igreja. Olha o que ele disse. Irmão, leve suas filhas para a igreja, irmão. Na igreja ela vai aprender de Deus. Na igreja ela vai aprender a viver na comunidade, ali com os irmãos.
Eu disse, isso é muito bom, mas isso é eu. Eu não quero minhas filhas crescendo alienadas dentro de religião, vivendo religiosidade, centralizando seu viver dentro de um ambiente religioso sobre regra, norma e tarefas. Eu não quero minha filha crescendo dentro desse princípio. A minha filha tem que crescer com entendimento. Ela tem que conhecer a realidade da vida aqui neste mundo. Ela tem que conhecer a sua responsabilidade de vida com o próximo, o seu viver neste mundo, e conhecer o caminho por onde ela vai estar em Deus, agradando a Deus, e ela que escolha. Eu não vou botar minha filha dentro de um sistema legalista para ela viver ali alienada, sendo formada um robô do sistema religioso. Eu não. Até porque Deus não me ensina isso. Eu pergunto, aonde é que Deus ensina alguém a levar os filhos para a igreja, para buscar a Ele? A palavra de Deus, ela diz assim: ensina o menino no caminho que ele deve andar. O menino, a menina, no caminho que deve andar. Não tem canto nenhum Jesus orientando, ensinar o filho a estar na igreja, a ir para a igreja, ou nem tampouco Jesus mandando alguém ir para alguma igreja buscar a Deus, para ter uma vida com Ele e ser dele. Então, eu disse a esse irmão, eu vou ler, viu, meu irmão Adinaldo Nogueira? Eu vou ler seus comentários aqui. Espera aí, deixa eu terminar aqui essa linha de esclarecimento. Eu disse a esse irmão, irmãos, a minha filha, para conhecer a Deus, ela não precisa estar dentro de uma igreja. Eu tenho a obrigação, não é uma igreja, não é um líder que tem a obrigação de ensinar meus filhos. Os meus filhos, eles não vão ser ensinados por nenhum líder de igreja, dentro de nenhum princípios e valores de igreja. As minhas filhas, eu ensino elas dentro daquilo que Deus manda, no caminho que elas devem andar. Se elas vão andar ou não, é com a escolha dela. Eu ensino. Elas hoje estão dentro de uma fase ainda que está sendo formado o entendimento delas. Elas estão chegando ainda numa fase de responsabilidade, de escolhas, de decisões, de consciência. Enquanto elas não chegam nessa fase, eu vou mostrando, formando nela, não é os valores de igreja ou de religião. Eu vou formando nela os valores e os princípios de Deus que estão ensinados aqui na palavra. Eu ensino minhas filhas sobre a verdade que elas precisam conhecer do Evangelho. Eu não ensino minhas filhas e nem quero que minhas filhas sejam religiosas, robôs de religião, propriedade e negócio de religião nenhuma. Eu não ensino minhas filhas a estar dentro de igreja, cantando, participando de atividade religiosa, vivendo dentro de tarefa, de obrigação religiosa. Deus não manda ensinar os filhos nesse caminho. Esse não é o caminho para o menino aprender. Não. Dentro da vida social é bom. Dentro do comportamento social é bom. Dentro do ambiente religioso. É uma vida saudável, uma vida social. Agora, dentro de um conhecimento espiritual para uma vida com Deus, eu não levo minhas filhas dentro desse princípio não, irmão. Eu não levo minhas filhas a ser escrava, nem vou levá-las a escravizar-se dentro de nenhum sistema religioso. Seja ele evangélico, católico, espírita, budista, porque o caminho que eu devo ensinar minhas filhas para ela andar não é o caminho de nenhuma igreja ou religião. É o caminho do conhecimento da palavra. O caminho do conhecimento de Cristo, por onde ela vai ter a vida com Deus. Vai ser uma pessoa abençoada, bem-aventurada, quando ela aprender e conhecer o caminho para a vida com Deus, que é por Cristo, dentro daquilo que ela precisa aprender de Cristo. Não é aprender a viver vida religiosa. Não é aprender a cumprir tarefa e obrigação religiosa. Não é aprender a estar vivendo social dentro do ambiente religioso. Isso é bom, mas para com Deus não. Vocês estão entendendo? Então, eu entendi o que aquele amigo da religião me disse. Ele
estava praticamente querendo me julgar que eu não estava mais buscando a Deus e não estava com Deus. Por quê? Olha a visão dele. Olha a visão das pessoas que julgam outras que são de Deus e que não são. É se elas não tiverem nas igrejas, vivendo a formalidade, o padrão de usos e costume, o padrão de atividade, de compromisso, de obrigação na igreja, se a pessoa não estiver vivendo dentro desse critério, para os religiosos, o entendimento dele é que essa pessoa está sem Deus. Está entendendo? Porque no entendimento dos religiosos, para uma pessoa estar em Deus e ser de Deus, ela tem que estar com a sua vida centralizada, seu viver, dentro de uma igreja. Vivendo os usos e costumes, na obrigação, na meta, nas normas, na regra, para ser de Deus. E só, infelizmente, muitos não conhecem a verdade, que esse não é o meio da vida com Deus. A verdade não é essa. E eu disse para aquela pessoa que veio a mim, mandando eu colocar minhas filhas na igreja, na religião, no sistema, para elas serem formadas em quê? Formadas dentro da alienação religiosa, dentro da escravidão religiosa, dentro da vida fanática religiosa. Ei, eu não vivi mais, e por que eu vou botar minhas filhas para viver? Aquilo que eu não quero para mim, eu não dou para os outros. Volto a dizer, dentro da vida social, é muito bom esta vida de igreja, de religião, seja qual for ela, onde todos vão viver um padrão de vida do bem, de honestidade, de santidade, onde todos vão viver se abstendo de costumes, de comportamentos. Isso é muito bom. Os ambientes sociais, os ambientes religiosos, é muito bom para a vida social. Para a vida com Deus, não. Para a vida com Deus, isso é uma maldição. Sabe por quê? É uma maldição? Porque as pessoas, elas são privadas da verdade. Elas têm a mente dela cauterizada. Elas têm a mente dela obscurecida, para que não enxergue a luz. E vou te dizer por quê. E vou provar. Tanto os religiosos que vivem na religião evangélica, os religiosos que vivem na religião católica, os religiosos que vivem na religião de Mórmon, Testemunho de Jeová, espírita, budista, todos eles vivem um comportamento social religioso muito bonito. Todos eles fazem o seu ajuntamento, vivem suas tarefas, vivem seus princípios, vivem seus valores de bondade, de justiça, de santidade, como se fosse para Deus. Bonito. Não é só os evangélicos. Os católicos também têm a sua vida exemplar religiosa. Os testemunhos de Jeová, suas reuniões, sua vida de princípio religioso é muito importante. É uma vida que ensina as pessoas a não beber, a não matar, a ser bonzinho, porque ali está vivendo para Deus, a estar dentro da religião, cumprir tarefa, cumprir obrigação, porque ali é obra de Deus. Todos os religiosos vivem dentro desse padrão. O problema é que estão nas trevas. O problema é que estão perdidos da verdade de Deus, desviados do caminho verdadeiro que leva-os a estar vivendo com Deus e para Deus. Seja evangélica, seja católica, as pessoas que estão dentro desse sistema, desse ambiente religioso, elas não aceitam a verdade. As pessoas que estão vivendo dentro desses ambientes religiosos, chamado igreja, religião, seja qual for, elas estão com a mente fechada para a verdade. É aí que eu digo onde está o perigo, porque as pessoas ficam alienadas, as pessoas têm a mente cauterizadas, as pessoas vivem dentro de princípios e valores, guardando, praticando e defendendo, sendo radical e zelosas desses princípios e valores de religião e não de Deus. Porque Deus não orienta ninguém para uma vida com Ele, para seguir a Ele, guardando e praticando, sendo escravizado em princípios e valores, em norma de vida de igreja nenhuma. Então eu não vou criar minhas filhas dentro de uma religião, porque ela vai ficar alienada àquela religião, perdida da verdade de Deus. Eu vou ensinar minhas filhas aquilo que está revelado aqui, ó. Eu conheço, eu vou passar para minhas filhas. O compromisso que Deus me dá
para formar nas minhas filhas o conhecimento dele é meu. Não é de pastor, não é de igreja, não é de líder de igreja nenhuma. As minhas filhas, a responsabilidade de doutriná-la, instruí-la e mostrar o caminho que ela deve andar é meu. Eu não vou botar minhas filhas dentro de uma igreja para elas ficarem alienadas numa mentira, escravizadas numa mentira, vivendo numa mentira, centralizar sua vida, seu viver, num ambiente que só vive mentira. Igreja, eu não. Eu vou colocar minha filha no conhecimento da verdade que é Jesus, o que ele ensinou, a doutrina dele. Se elas, depois que chegar à idade de ter razão, consciência, decisão, escolha, elas escolham o caminho que querem seguir. Mas eu ensinei o caminho que elas devem seguir. Para quê? Para a vida com Deus. Quando a palavra de Deus diz, ensina o menino no caminho que ele deve andar. O caminho que ele deve andar, para quê? Porque ele deve andar. Porque ele deve andar nesse caminho. Se ele quiser a vida com Deus, se ele quiser a paz de Deus, se ele quiser o perdão de Deus, se ele quiser a salvação com Deus, se ele quiser a bênção de Deus, você tem que ensinar o menino o caminho, né? Os caminhos, é o caminho que ele deve andar para alcançar a vida com Deus. Esse caminho não é o caminho da vida religiosa dentro da igreja evangélica. Esse caminho não é o caminho da vida religiosa dentro das igrejas católicas, nem de Mormons, nem de Testemunha de Jeová, nem dos centros espíritas. Esse caminho é Jesus. Por onde ele deve andar o menino, a criança, o ser humano, para viver a vida com Deus. Devemos andar por Cristo, em Cristo. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele é a porta de acesso para que o homem perdido de Deus encontre e esteja com Deus. Não é religião nem igreja. É por isso, irmão. É por isso que eu não levo meus filhos, minhas filhas, né? Que eu tenho 2 filhas, tenho 3. Mas no meu casamento aqui com a minha esposa aqui, Esther Ramos da Silva, a minha esposa que estou com ela até que a morte o separe, é Esther Ramos da Silva, com quem tenho 2 filhas. Emily e Alice. E essas 2 filhas, uma de 4 anos e outra de 9, eu ensino elas no caminho que devem andar. Eu não ensino elas a viver escrava, presa, alienada dentro de nenhuma igreja ou religião, andando no cabresto, no molde, robotizado pelos valores e princípios do legalismo religioso. Eu não. Então é isso, irmão. Eu sou muito radical dentro daquilo que vem contrariar a verdade de Deus. Olhe, a gente conversa sobre tudo. A gente conversa sobre qualquer assunto. Eu vou respeitar a sua opinião, vou entender, não vou questionar, não vou nada. A gente vai ficar tranquilo, vai ficar de boa. A gente vai manter sempre o bom senso. Agora, tem uma coisa. Quando vem tratar-se de princípios e valores em relação a Deus, aí a coisa muda. Porque eu vou aborrecer, eu vou reprovar, eu vou condenar. Porque eu vou expor a verdade. Eu vou levar à luz. E isso aborrece a mentira. Aí é onde as pessoas se aborrecem comigo, porque eu exponho a verdade. Eu jamais vou ficar calado, vou me omitir, vou concordar e nem ser conveniente com alguém que venha para mim e diga, não, rapaz, nós temos que ir para a igreja buscar a Deus. É ali que a gente tem a nossa vida com Deus, encontra a bênção de Deus para a nossa vida mudar. Eu jamais vou dizer, amém, é verdade. Vou não, irmão. Eu vou esclarecer essa pessoa. Eu vou ajudá-la a conhecer a verdade, para ela ser livre dessa mentira. Jamais eu vou concordar com nenhum princípios e valores que não esteja conferindo com o Evangelho de Cristo. Jamais eu vou concordar com alguém que traga algum conceito que não está dentro da verdade que Jesus nos ensinou. Jamais eu vou concordar só para agradar fulano, ciclano ou beltrano. Jamais eu vou concordar com alguma coisa que contraria o Evangelho só para manter a conveniência, só para manter ali o bem-estar, só para manter ali
o meu momento. Não. Eu quero manter o meu momento, minha conveniência, o meu bem-estar com Jesus. E para isso eu tenho que manifestar a verdade dele diante da mentira. Deixa eu ler aqui alguns comentários do meu irmão Edinaldo Nogueira, lá de Sergipe, que está aqui comigo ao vivo interagindo. Meu irmão, fala para essa pessoa que Deus é Espírito e Ele não habita em templo feito por mão de homens. Procura uma casa por nome de igreja. É verdade, meu irmão Edinaldo. Nós precisamos estar em comunhão com Cristo. Amém, meu irmão? Meu irmão, fala para essa pessoa que Deus é Espírito. Amém, meu irmão Edinaldo. É isso aí, meu irmão. Meu irmão Edinaldo Nogueira botou aqui os comentários. Chama essa casa de igreja. É uma Brastem. Igreja somos nós reunidos em Cristo, porque o templo caiu, o templo de Deus hoje somos nós. É verdade, meu irmão Edinaldo Nogueira. O povo precisa aprender isso, mas o povo está preso na mentira, né? Que o diabo propaga usando esses homens para levar o povo a viver uma vida centralizada, não em Deus. Veja como é a direção do povo. Presta atenção no que o diabo faz. Nós temos que viver a nossa vida alicerçada em Cristo. Nós temos que viver a nossa vida sendo devoto e consagrando ela na palavra de Cristo, guardando e praticando ela no nosso viver, neste mundo aqui com o próximo. Nós temos que estar santificando a nossa vida, vivendo e praticando a palavra de Cristo. Nós temos que manter a nossa comunhão com Deus estando em Cristo. Comunhão com Deus não é por meio de nenhum outro meio, ambiente ou coisa. É Cristo. Eu só posso estar em Deus, chegar a Deus, servir a Deus, sendo aceito por Deus, se eu estiver em Cristo. Aí veja o que o diabo faz. Pregando mentira, usando esses homens para levar para o povo essa instrução. Não. Você tem que vir com a igreja para buscar a Deus, para ser de Deus, para adorar a Deus, para estar em Deus. Não, sua vida tem que ser vivida na igreja. Veja como o diabo faz para tirar as pessoas da verdade e viverem continuando na mentira. As pessoas entendem que tem que estar numa igreja para buscar a Deus, para servir a Deus, para adorar a Deus, para alcançar a bênção de Deus, para encontrar a Deus, para ser salvo, tem que estar numa igreja. Isso tira vocês, escute isso, da direção de Cristo. Isso leva vocês a negar a Cristo. Não, mas eu creio em Jesus. É mentira. Você está mentindo para você mesmo. A sua consciência, o seu entendimento está tão cego que você não está conseguindo entender, ver a mentira que você está vivendo para você mesmo. Não, eu estou na igreja, mas eu sou de Cristo. Eu creio em Cristo. Jesus é meu Salvador. Só Ele salva. Ele é o meu Deus. É mentira. O teu Deus, o teu Salvador, o teu guia, é o teu pastor, é a tua igreja, é a tua vida de igreja. Porque você entende, se você não estiver na igreja, não é de Deus, não é salvo. Então cadê Jesus aí? Porque você é ensinado, instruído por eles lá dentro, que se você não tiver cumprindo toda a obrigação, regra e meta que as igrejas estabelecem, você não está servindo a Deus. Você não é de Deus. Você não vai alcançar bênção, você não busca Deus, você está sem Deus se você não estiver na igreja. Você entende isso, irmão? Você foi formado nisso. A sua crença está dentro desse conceito. A sua crença não é em Jesus. Jesus é apenas o cartão de visita. O nome que você usa da boca para fora. Mas não com entendimento. Mas não com a sua vida submissa a Ele como Senhor. Porque se a sua vida fosse submissa a Cristo como Senhor da sua vida, você estaria mais preocupado, prudente, em guardar e praticar a palavra dele. Não a vida de igreja, não atividade de igreja, não obrigação de igreja, não tarefa de igreja, não ritual nem cerimonial de igreja, como ensinam os teus líderes, que Jesus não ensinou nada disso. E você devota e consagra a sua vida, não é a Jesus. Você devota e consagra a sua vida no teu viver para as igrejas. Se você cresce em Jesus, você sabia
que você é a casa e o templo de Deus. Você não idolatraria aquela instituição que você está lá vivendo dentro dela, denominação do homem, igreja do homem. Se você cresce em Jesus, você saberia que você é o templo, é a casa onde Ele quer ser adorado. Não é dentro de um ambiente que você foi ensinado e acredita que para adorar a Deus tem que ir para ali. Vou adorar a Deus, vou buscar Deus, vou para a casa de Deus. Isso tudo é mentira, você está vivendo essa mentira. Você está mentindo para você mesmo. Tua mente está tão cauterizada nessa mentira do diabo, pregada nesses princípios de igreja, que você não está enxergando isso. Eu encontrei uma pessoa que disse a mim, não, Jesus, eu creio nele, irmão. Meu alvo é Cristo, é mentiroso. Se o seu alvo fosse Cristo, você andava a sua vida de fé com Deus, guiada por Cristo. O seu alvo é o teu pastor na igreja. O teu alvo é a tua tarefa e obrigação de igreja. O teu alvo é a tua denominação, o teu ministério igreja. O teu alvo é esse. Se teu alvo fosse Cristo, tu estava com a tua mente guardando e praticando no entendimento da palavra de Cristo. Como é que teu alvo é Cristo, se tua visão é a igreja? Como é que teu alvo é Cristo, se tua visão é o teu pastor presidente da igreja? Como é que teu alvo é Cristo, que tu estás mais preocupado de agradar, de estar na visão, de estar servindo ao teu pastor da tua igreja? E se for o pastor presidente, parece Deus. O povo parece que chegou Jesus. Quando está lá o pastor presidente do sistema religioso deles. Eita, que o homem é venerado, viu? É tanta gente comentando. Olha, o pastor está aí, olha, o pastor presidente, homem de Deus, homem de Deus. Idólatras. Veneradores de criatura, não do Criador. Adorar e venerar e ser guiado pelo Criador. Não pela criatura, irmãos. O povo dentro da religião, igreja, tem a mente cauterizada. Eu vou colocar minhas filhas, vou induzir, vou instruir minhas filhas a viver dentro do ambiente religioso, para elas viver como se fosse para Deus? Vou não. Vou não. O ambiente religioso é um ambiente onde quem reina ali é as trevas, não é a luz. O ambiente religioso é uma das armadilhas de Satanás, que prende as pessoas, privando elas da direção para Deus. Está entendendo? Então, meus amados irmãos, eu falo esclarecendo. Eu não falo por falar. Eu não estou aqui para condenar a igreja A, a igreja B. Eu não estou aqui dizendo para você que é errado você estar vivendo na sua igreja, nos seus usos e costumes. Eu não estou dizendo aqui que não é para viver dentro de igreja. Eu não estou dizendo aqui que você não tenha Deus porque você está dentro dessa igreja. Agora, o que eu digo e continuo pregando e dizendo é que quem quiser ir verdadeiramente a Deus tem que se converter da igreja, da religião, da vida escravizada, da vida alienada, da idolatria, da feitiçaria, que vive nas igrejas pelas igrejas. Quem quiser ir a Cristo tem que renunciar os valores e princípios de igreja e religião. Porque você precisa conhecer de Cristo. A vida com Cristo não é por dentro de igreja, é isso que eu prego, irmão. Encontrar a Deus não é dentro de igreja ou religião nenhuma. Quando eu falo igreja, eu estou falando da religião, da religiosidade, da vida de prática religiosa, da vida dentro do ambiente religioso. Igreja é isso. Que vive os grupos denominados por vários nomes, a denominação religiosa evangélica, as denominações religiosas católicas, as denominações religiosas espíritas, budistas, mormon, e por aí vai. Será que Deus colocou tanta porta para o homem chegar a ele, hein? Que confusão na mente do povo. Cada religião se denomina detentora da verdade. Cada religião se coloca o padrão de vida para com Deus. Ó, estabelecendo para o povo o ambiente como lugar central para você viver para Deus, a religião.
E tudo isso sob o jugo, a autoridade e o domínio dos líderes das religiões que se denominam autoridade espiritual de Deus para o povo. É mentira, irmão. Aí eu vou deixar minha filha viver na mentira dessa como se fosse verdade de Deus? Vou não. Minhas filhas eu ensino na palavra. Mostro a ela, minhas filhas, olha, a vida com Deus é por meio de Cristo. Olha, minhas filhas, a vida consagrada a Deus é guardando a palavra de Cristo. Olha, minhas filhas, a vida para você encontrar a bênção, ser livre do juízo de Deus, é crendo em Cristo, porque foi Cristo que ofereceu a vida dele para nos salvar. Não é dentro de igreja através de batismo. Não é dentro de igreja guardando o sábado para ser salvo. Não é dentro de igreja vivendo, dando dízimo, tomando ceia para ser salvo. A salvação não está dentro de nenhuma igreja, vivendo centralizado no viver na igreja. Eu ensino às minhas filhas que é Jesus quem livra a nossa alma do destino eterno de juízo e condenação. Eu já informo isso às minhas filhas. Principalmente a que tem 9 anos, que já tem um entendimento sendo formado. E a pequenininha, eu vou trabalhando de uma forma, estratégica para a criança. Mostrando a ela o que ela precisa conhecer para chegar a Deus. É isso que a Bíblia diz. Ensina o menino no caminho que ele deve andar. Deus não manda ninguém levar as crianças para a igreja, religião, lugar nenhum. Aí o povo está lá, as crianças dentro da igreja, aprendendo o quê? Fazer gesto, cantar, se apresentar, viver a formalidade religiosa. Minhas filhas eu ensino na palavra. Eu passo para ela entendimento, conhecimento. Eu não boto ela a viver, eu não vou colocar elas para viver uma vida escravizada dentro de tarefa, obrigação, formalidade religiosa de igreja nenhuma, irmão. Então eu expliquei para esse irmão, de uma forma cuidadosa para não ofendê-lo, para não entristecê-lo, porque o meu objetivo não era esse. Agora eu expliquei para esse irmão de uma forma muito detalhada, esclarecendo, para esclarecê-lo, para que ele tenha o conhecimento da verdade. Então é isso que muitos precisam ter. Amém? Então esse é o meu posicionamento dentro dos princípios e valores do Evangelho de Cristo, que não me leva a estar centralizando minha vida e meu viver dentro de nenhuma igreja ou religião, coisa assim.